Espírito, tu estás nesse lugar. Obrigado, Jesus. Ontem nós conversamos a respeito de uma promessa de andar no sobrenatural de Deus. Hoje eu quero falar de outra promessa. Por mais uma vez, se a sua mão esquentar, suas pernas formigarem, levante-se, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. O que eu quero conversar hoje com você é a respeito de outra promessa. Promessa de derramar do Espírito de Deus. Eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. E quero conversar com vocês a respeito de avivamento. Nós vamos conversar o que aconteceu ontem. E nós vamos conversar para que o Espírito vem na nossa vida. Ontem eu dei uma introdução a respeito de uma missão na qual Deus conta comigo e com você. Da qual Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Mas não apenas isso. Esse não é apenas o intuito da vinda de Cristo. Cristo nos enviou. Não para morrer numa cruz como Ele morreu, mas para nos sacrificar como Ele se sacrificou. Jesus veio para de fato contar comigo e com você a respeito de uma missão. E nós conversamos sobre ontem algumas características importantes do Espírito de Deus, como Ele se move, como Ele age. E eu gostaria de conversar com você sobre o que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos um avivamento local. Quero falar com vocês a respeito de alguns termos. Ontem nós tivemos um avivamento local. O que é um avivamento local? O que é um avivamento? É quando o Espírito de Deus se manifesta em um determinado local. Ponto. Avivamento, ou seja, ontem nós fomos avivados. Hoje nós estamos continuando sendo avivados. Amanhã um pouco mais avivado. Terça um pouco mais. Quarta um pouco mais. Quinta um pouco mais. Ou seja, avivamento não é para a gente simplesmente sentir algo na nossa barriga. Chegar em casa e falar assim, eu senti algo e boa. Não, avivamento é quando nós somos impactados e nós desejamos impactar as outras pessoas. Então, avivamento, o que aconteceu ontem foi um avivamento local. Ou seja, a presença de Deus se manifestou, como ela está se manifestando agora. Um avivamento local. Porém, existem os avivamentos mundiais, avivamentos nacionais, avivamentos regionais. Então o que é um avivamento? É um despertar de Deus. Com certeza você vai sair uma pessoa transformada desse acampamento, amém? Porém tem pessoas que participam de avivamentos e não acontece nada, porque acham que simplesmente ser tocado por Deus, isso é o suficiente para que a pessoa ela viva aquilo pelo resto da vida dela com os braços cruzados. Gente, um toque de Deus, ele é sim suficiente para transformar a vida da pessoa. Ou seja, quando você recebe um toque de Deus, você é impactado, você é transformado. Então você começa a transformar as pessoas ao seu redor. Então o avivamento ele não serve para você. Estranho você ouvir isso. De 100% de um toque do Espírito Santo sobre a sua vida, 100%, 1% é para você. Os outros 99% são para as pessoas ao nosso redor. É muito egoísmo nós recebemos algo poderoso de Deus e manter isso entre a gente, só entre nós. Gente, eu vou ser muito sincero, o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, dentro de uma igreja é muito fácil. Nós precisamos fazer com que esses movimentos pentecostais, esses movimentos avivalistas, comecem a acontecer nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, na nossa sociedade. Tem muita gente boa nesse lugar. Precisamos ir para fora, conquistar a todos. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então o que é um avivamento? É quando Deus libera o seu Espírito com muita intensidade e poder em determinado local, em determinado tempo. O primeiro avivamento foi onde surgiu a igreja do Senhor, Pentecostes, Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas.
Então vocês que começaram a falar em outras línguas, vocês foram cheios do Espírito Santo. Sabe, cada pessoa reage de modo diferente à manifestação do Espírito. Outros recebem e não caem. Gente, não é uma obrigação cair. É que o poder de Deus é tão grande que Ele mexe com as suas estruturas. Então tem pessoa que cai, tem pessoa que dá muita risada. Às vezes eu dou muita risada. O Espírito de Deus está muito intenso nesse lugar. Não se desconecte em nome de Jesus. Então tem gente que cai, tem gente que rola, tem gente que faz anjinho no chão, tem gente que está sentada na cadeira, mas está recebendo. A grande questão é: se manifeste, meu querido. Diga algo à presença de Deus. Revele a sua intenção diante da presença de Deus, a sua vontade de querer algo de Deus. Então, avivamento é quando Deus ele libera o Espírito dele de uma maneira em que grande parte das pessoas elas são impactadas. Então, quando você entra no seu quarto e você pede: Deus, venha sobre a minha vida, é um avivamento. A sua carne quer pedir mais de Deus? Não. Então, se você está aqui nesse lugar, levantando as suas mãos para cima e falar: Deus, vem sobre a minha vida, isso já é um avivamento. Porque a nossa carnalidade humana, ela não quer isso. Ela quer o pecado, ela quer a pornografia, ela quer a masturbação, ela quer a prostituição, ela quer a mentira, ela quer o dinheiro. Mas nós conversamos ontem, o Espírito Santo veio para morar em nós, então o nosso corpo já não nos pertence mais. Porém, nós ainda precisamos lutar contra a nossa carne. Então o avivamento, ele vem para isso, para avivar sua carne. Nós vamos conversar sobre isso. É uma oportunidade de transformação espiritual que expande dependendo da intensidade. Uma oportunidade de nos abastecermos de Deus. E também uma resposta nossa para Deus. Se Deus, gente, presta atenção nisso, olha essa chave. Se Deus soprou sobre nós ontem, soprou sobre nós hoje, se Ele irá soprar sobre nós amanhã e terça, foi porque nós estamos pedindo. Então é uma resposta de Deus para nós. Meu Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais. Não estou satisfeito. Quer honrar a Deus? Peça por mais. Então o avivamento é isso. Ele desperta a sua carne. A manifestação de Deus é essa. Ela não vem para simplesmente contarmos história, colocarmos as experiências nas prateleiras, como conversando ontem. Então assim, é para de fato nós avançarmos. Estou com um texto bíblico aqui também. Olha só isso. A promessa do derramar do Espírito de Deus, Joel 2, 28 e 29. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre os filhos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. O que tivemos ontem? Visões. Até sobre os servos e servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Isso aqui Joel, antes de Cristo. Então veja bem, o que eu quero focar com você aqui é o seguinte: e acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Estenda o seu braço. Com a outra mão, belisca ele. Belisca seu braço assim. Você tem uma carne aí, meu querido? Então você é merecedor do derramar de Deus. Não estou falando de merecedor de graça. Não, nós não merecemos a graça. Nós não merecemos aquilo que Cristo fez por nós. Eu só estou dizendo que você tem o elemento principal para um derramar de Deus. Aqui, Deus não está falando: eu derramarei do meu Espírito sobre os anjos. Eu derramarei sobre o meu Espírito sobre os querubins, os serafins. Não, sobre toda a carne. Anjo não tem carne? Nós temos. Ou seja, quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, nós pegamos aquilo que nós temos de mais pecaminoso. E de fato, eu nasci na igreja. Meu pai sempre me ensinou: filho, diga não à carne. A carne ela vai te levar para lugares escuros.
vai te levar para vícios disso, vícios daquilo. Então eu sempre cresci ouvindo isso. Eu preciso matar a minha carne. De repente eu me deparo com esse texto. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então aquilo, o elemento que te faz pecar, o elemento que infelizmente vai levar muita gente para o inferno, é o elemento principal para o derramar de Deus. Se você tem uma carne, você é merecedor desse derramar. É para você esse derramar, é para mim. Essa transformação, esse envio, esse avivamento, é para mim, é para você. E hoje nós seremos enviados. Hoje nós seremos enviados. Cara, eu quero profetizar sobre essa igreja. Vocês irão colher 100 por 1. Vocês irão avançar nessa sociedade. Campinas será impactado por vocês. Vocês irão crescer, pastor, uma palavra profética. Vocês irão crescer. Deus está abalando as estruturas dessa igreja. Deus está fortalecendo as estruturas dessa igreja. Olha o que nós vivemos ontem com os nossos adolescentes e jovens. O jovem é a força da igreja. Se jovem não anda, a igreja inteira não anda. Os líderes são a coluna da igreja. E os jovens as pernas. O jovem conduz a igreja na sociedade. O jovem tem facilidade na sociedade. O jovem tem facilidade de entrar nas universidades. Então nós precisamos avançar através de um derramar sobrenatural de Deus. E você tem esse elemento principal, que é a sua carne. Esse derramamento é uma promessa desde o início. A presença de Deus antigamente não era uma promessa, mas era uma verdade, vivida diariamente. Adão e Eva viviam esse relacionamento com Deus. Todos os dias, pessoalmente, no tete a tete, olho no olho. Eu particularmente, quando chegar no céu, quero trocar uma ideia com Adão e Eva. Cara, que experiência que foi essa? Me conta. Então eles tinham essa presença de Deus diariamente e pessoalmente. E o que eu quero estender para vocês é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, assim como conversamos ontem. Então ele também está pessoalmente nesse lugar. Então era algo que era vivido diariamente, porém entrou o pecado. E o pecado rompeu com esse relacionamento entre o Senhor e o homem. E aqui eu preciso tocar nesse assunto, gente. Talvez você não vai gostar muito de ouvir isso. Talvez você pode até falar, eu não vim aqui para ouvir isso. Pecado e vida com Deus não se misturam. Não se misturam. Arrependimento, confissão de pecado, faz parte de uma pessoa avivada. Faz parte de uma pessoa que quer algo mais de Deus. Porque o pecado nos distancia de Deus. O pecado não tem esse poder definitivamente. Mas Deus deu livre-arbítrio para nós. Então nós temos esse poder de querer sim ficar afastados de Deus. De não querer nada com Deus. Com isso, Deus começou a usar algumas pessoas específicas. Os heróis da fé, por exemplo. Então o Espírito Santo ele vinha com intensidade em alguns momentos. Quando Elias sobe no Monte Carmelo, e ele ora para Deus, e Deus manda uma labareda de fogo consumir o altar dele, e ele decapita a cabeça dos 450 profetas de Baal. Avivamento. Deus se manifestou naquele lugar. Mas o Espírito Santo ele se manifestava, um ponto aqui, outro ali, se manifestou na sarça ardente. Se manifestou ali com Noé,
Se manifestou ali com Abraão, com Isaac, se manifestou com Eliseu. Então, alguns pontos específicos, o Espírito Santo começava a atuar. E sabe uma coisa dessa promessa, desse derramar? É que Ele sempre quis estar com nós. Sempre. Faz parte do plano de Deus ter relacionamento comigo e com você. Deus na sarça ardente ali com Moisés, querendo se comunicar ali com Moisés. Com Elias, Deus querendo se comunicar com Elias através daquele altar. Noé, Deus querendo se conectar, se envolver com a família de Noé, através da arca, através de um novo tempo. Só que o pecado estava muito intenso, então Deus ele é santo. Deus ele é santo, Ele não mistura com o profano. Então ele estava impedido por nós mesmos, pelas nossas decisões, de vir à terra de fato e incendiar o seu povo. Porque o pecado ele faz isso, ele nos esconde de Deus. Uma pessoa enfiada no pecado, ela não consegue entender o que aconteceu ontem. Não consegue entender o que está acontecendo hoje. E nunca vai conseguir entender, porque o pecado cegou essa pessoa. Então o Senhor ele começou a se manifestar às vezes. Ele começou a se manifestar com manifestações dos anjos. Ele pedia para que os anjos fossem até os profetas e delegassem alguma mensagem. E falando a respeito de avivamento, Jesus ele foi o grande protagonista nisso. Por conta do pecado, a presença de Deus se manifestava em um único lugar, no tabernáculo. E lá apenas uma pessoa podia entrar, uma pessoa inclusive delegada por Deus. E o pecado é tão sério que o sacerdote fazia 2 sacrifícios. Um por ele e pela família dele, e o segundo pelo povo. Ou seja, nem o cara que entrava lá, que era delegado por Deus, podia assim entrar à toa. Eu quero ver como é que está lá o altar. Não, ele tinha que fazer um sacrifício por ele, pela família dele, para que o pecado que estava ali na vida dele fosse embora, ele fosse perdoado. Esse era o único meio de salvação daquele povo, o único meio da presença de Deus vir sobre eles. Então Jesus morreu, o véu foi rasgado, e essa presença para nós. Então começamos a ser morada dele. E aqui começa o avivamento. Atos 2. Onde tudo começou. Onde a igreja primitiva teve start. Quando Jesus falou: Pedro, sobre você estará a minha igreja. Pedro, protagonista aqui, ó. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, olha a experiência do pastor aqui. Ele olhando ali, filmando, exposto à presença de Deus. Ele olhava para o lado e nada, olhava para o outro e nada. Cadê essa presença que esse maluco está falando? E de repente, presença de Deus. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, avivamento. Nesse caso, um avivamento local. Nós vamos falar um pouco de avivamentos mundiais daqui a pouco. Mas nesse caso, 120 pessoas que não abandonaram a Cristo. Jesus ele pregou para milhares e milhares de pessoas. Depois de um tempo, aquelas milhares e milhares estavam falando: crucifiquem. Pessoas que conseguiram viver um avivamento com Jesus,
mas viraram as costas para esse avivamento, para esse mover, para esse espírito que foi liberado sobre elas. Então sim, meu querido, existe possibilidade de nós sermos cheios de Deus e querer voltar a viver uma vida como qualquer outra. O que nós estamos vivendo hoje, que vivemos ontem, eu vi várias manifestações dessas lá na igreja, mas eu posso te falar o que mais dói no meu coração. São pessoas que estão lá recebendo de Deus, que receberam de Deus. Pessoas com o microfone na mão, falam assim, olha, Deus é o cara. Passa um ano, meses. Você ouve que a pessoa escolheu o pecado. Gente, Deus não vai fazer tudo por nós. O que Ele tinha que fazer já fez. Agora é com a gente. Nós damos essa resposta ao Senhor. Queremos ou não a presença dEle. Queremos ou não nos expor a essa presença maravilhosa. Queremos ou não ser transformados. Queremos ou não abandonar nossa vida de pecado. Queremos ou não nos relacionar com as pessoas relacionáveis, ou nos relacionar com as pessoas que irão de fato nos levar para o buraco. Jesus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Então o avivamento é uma resposta nossa para o Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, eles se reuniram, eles tomaram a atitude de se reunir, eles tomaram a atitude de buscar, eles tomaram a atitude de seguir a Cristo. Eles quiseram a presença de Deus, eles clamaram pela presença de Deus. Então, como nós falamos ontem, o Espírito Santo passou a fazer morada em nós. Então já não era mais uma questão de visitação. O Espírito Santo visitava Moisés ali na sarça. O Espírito Santo visitou Elias. Espírito Santo isso, Espírito Santo aquilo, visitava aqui, visitava ali. Hoje não. Como lemos, Jesus foi e enviou o Espírito. Então hoje, nessa terra, o Espírito Santo já não é mais um visitante. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar com o avivamento? Ele é morador daqui. E a casa na qual ele mora, aqui ó. Aí. Essa é a grande chave da vinda do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, se Deus, Jesus e o Espírito Santo compartilham do mesmo Espírito. Estava conversando com o Marcelo e com alguns jovens aqui ontem. Olhem só isso. Gosto de falar sobre isso. Da Trindade. Nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia deixa clara que ambas são três pessoas diferentes, distintas. Porém, as três pessoas compartilham do mesmo Espírito. Ude, melhora isso. Um casamento, duas pessoas unidas por um propósito. Marcelo está no trabalho dele, cumprindo com a aliança dele, cumprindo com a fidelidade dele. Então a Trindade é isso, são três pessoas, uma só. No casamento cristão, o pastor vive falando isso. Agora vocês são um. Está aqui um exemplo do que é a Trindade. Três pessoas diferentes. Ude, um pouco mais, explica melhor. Jesus estava aqui na terra. Falou assim, eu vou fazer aquilo que o meu pai pede para fazer. Ele deixa claro que Deus é uma outra pessoa. Jesus vira para os discípulos dele, é necessário que eu vá para que ele venha, que o Espírito venha, o Consolador venha. Ou seja, eu, Jesus, vou subir e o Espírito Santo vai descer. Terceira pessoa. Então essa terceira pessoa, ela precisa de uma casa. Ela desceu do céu. Ele desceu, já não está mais lá. Hoje quem está lá em cima é Deus, e Jesus está à sua direita, intercedendo por nós. Porém, se o Espírito Santo está aqui, eles compartilham do mesmo Espírito. Então Deus e Jesus também estão aqui. É como se o Marcelo estivesse lá no trabalho dele, e a esposa dele estivesse lá com ele. Estão juntos através de uma aliança.
Então o Espírito Santo, eu amo falar sobre isso, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele faz morada em mim e em você. João 16:7, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. Lemos isso ontem, e preciso reforçar isso hoje. Então ele vem para morar em nós, para ficar conosco. É assim como uma visita na sua casa, se você não quer, você pode mandar embora. O Espírito Santo não vai forçar nada. Você pode falar, meu querido, seguinte, eu prefiro a minha vida de pecado, vaza da minha vida. Eu não quero me relacionar com você, não preciso de você, vaza. A vida de pecado é isso. É você expulsando Jesus da sua vida, brother. Você teve a consciência que você foi salvo? Mas nós precisamos trilhar um caminho de salvação. Não é simplesmente fui salvo e agora eu vou andar como qualquer pessoa que eu vou para o céu mesmo assim. Não. Jesus deixa muito claro. Uma vida de salvação na qual nós precisamos ter. E o Espírito Santo ele nos ajuda a isso. Nos auxilia nisso. E nós precisamos levar isso para as pessoas. Então eu quero conversar com você a respeito de 2 avivamentos que nós tivemos na história. E aqui eu vou até usar uma ilustração. Então houve um avivamento em Pentecostes. Depois de Pentecostes, não houve nenhum outro avivamento mundial. O de Pentecostes ele virou um avivamento mundial. Quantos aqui já ouviram falar do avivamento da Rua Azusa? Grande parte. Então eu vou atualizar todos aqueles que ainda não manjam disso. Depois de Atos 2, houve um avivamento na história. Gente, presta atenção nisso em nome de Jesus. A Rua Azusa, em 1906. Depois de muito tempo, depois de Atos 2, uma onda, o Espírito Santo soprou sobre um lugar, nessa Rua Azusa. Houve um protagonista, gente, grave isso, sempre tem um protagonista. Sempre tem uma pessoa que fala assim, eu quero mais do Senhor. E essa pessoa ela é impactada e ela começa a impactar as outras pessoas. Abril de 1906, protagonista, William Simon. Ele era pastor de uma igreja bem tradicional. Ele não acreditava muito nessa questão de manifestação do Espírito. Até que um dia uma pessoa cheia do Espírito de Deus orou por ele, ele foi curado de um problema na cabeça que ele tinha. E ele falou assim, mas como assim? Eu não acredito muito nisso. Como assim eu fui curado? E ele começou a buscar isso. Ele começou a buscar isso para a vida dele. E ele reuniu uma galera de 6 a 7 pessoas. Tinham até umas crianças envolvidas ali. E essas pessoas começaram a buscar junto com ele. Gente, aquilo tomou uma proporção tão grande. Porque eles foram impactados, prestem atenção nisso. Eles foram impactados por Deus tão fortemente que aquelas pessoas começaram a falar de Deus no bairro. O bairro começou a vir para aquela casa. Era uma casa que eles começaram a se reunir. E as reuniões já não cabiam mais na casa, começaram a fazer nas ruas. De repente naquela casa já não cabia mais na rua. Tiveram que ir para um galpão. Já não cabia mais gente no galpão. E as ruas começaram a ser cheias. Diz que a presença de Deus era tão forte naquele lugar que as pessoas vinham de fora, porque aquilo se tornou algo mundial. Os países começaram a ter essa informação e começaram a ir para lá. Olha, grande coisa Deus está fazendo. Deus está ressuscitando os mortos, Deus está curando os aleijados, os coxos. As pessoas chegavam perto do galpão. Diz a história que 2 ou 3 quarteirões, elas já caíam na unção. De tão forte que era essa presença, de tão forte que era aquele derramar do Espírito. Quantos conhecem aqui a Igreja Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus, ela nasceu nesse avivamento. As pessoas foram tão impactadas que saíram desse avivamento, começaram a abrir igrejas. As igrejas pentecostais, avivadas aqui do nosso Brasil, nasceram a partir desse tempo. Inclusive, 2 pessoas vieram da Suécia para esse avivamento. Olha só onde esse avivamento chegou.
Ele durou cerca de 2 a 4 anos. Anos e anos e anos. As pessoas iam naquele lugar, elas caíam no espírito. E mais, quando elas levantavam, elas falavam assim: ei, eu quero isso para o meu país, eu quero isso para a minha sociedade. E esses 2 homens vieram para o Brasil e montaram a Assembleia de Deus. Inclusive um deles, que estava na rua Azusa, foi ele que derramou o óleo sobre a vida do meu avô e consagrou ele como pastor. Um desses homens aqui, ele estava quase no finalzinho da vida dele. Ele veio para cá, para o Brasil, com 18, 19 anos. Abriu uma igreja, 18, 19 anos. O pastor dele enviou ele. Olha, eu participei lá do avivamento e algo na minha vida aconteceu. E eu quero abrir uma igreja lá no Brasil. Então vai. Um desses caras derramou o óleo sobre a vida do meu avô, consagrando ele como pastor. Ele era um dos presidentes da Assembleia aqui do Brasil. De onde você quer chegar nisso? Quero fazer uma dinâmica rápida. Cadê o meu amigo Davi? Chega aí, Davi, corre. Você e mais um amigo seu. Vem cá. Vem cá, Vini, vem cá. Corre aqui, vem cá. Podem ficar virado para mim, vem cá. Gente, avivamento é isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui como protagonista. Fui cheio de Deus em algum lugar. Eu oro pelo Vinícius e oro pelo Davi. E eles são cheios de Deus. Só que eles não pegam essa experiência e vão para casa. Eles pegam e vão contar para amiguinhos. Então você vai chamar mais 2 pessoas para vir aqui na frente com você. E você mais 2. Qualquer um que vocês quiserem. Corre. Quem? Vai lá buscar. Você tem o Espírito de Deus. Obrigado. Corre, vem. Vinícius, eu quero que você fique desse lado com esses 2 aqui. E o Davi fica desse lado com as 2 aqui. Vem cá. Isso aqui. Agora o Davi, ele foi tocado por Deus. Davi e o Vinícius. Agora existe algo tão poderoso sobre a vida deles. Tão poderoso, que eles agora querem compartilhar com eles. Estenda a mão sobre eles. Transferiu a unção. Agora vocês 2 vão buscar mais 2 pessoas. Corre. 2 cada um. Vocês também. Ungiu elas. Ministrou. Liberou sobre elas. Vocês 2 vão pegar mais 2 pessoas. Corre. Vamos. Corre. E nisso o Espírito Santo vai varrendo a sociedade. Venha, corre. Yes, é isso. De repente elas ministram sobre a vida delas. Não, tá bom aqui, tá ótimo. Dá pra entender aqui. Os meninos aqui são cheios de Deus. E eles começam a pregar. Eles começam a evangelizar. Eles começam a multiplicar aquilo que eles receberam. Então aquilo que o Davi e o Vinícius recebeu, e um dia de derramar do Espírito Santo, e um dia de manifestação, e um dia de presença de Deus, e um dia de transformação, aquilo tocou todo mundo. Então o avivamento da Rua Azusa foi isso. As pessoas receberam tanto de Deus. Falou assim: não é possível ficar só comigo. Podem sentar, meninos, obrigado. Então a presença de Deus, podem sentar. Então a presença de Deus é essa. Ela é tão forte na nossa vida, ela nos impacta tanto, que é impossível ficar isso só conosco. Vou falar de um segundo avivamento, para a gente finalizar. Então assim, esse avivamento aconteceu da Rua Azusa ainda, aconteceu algo que eu preciso comentar com vocês, gente. Isso eu vou deixar de responsabilidade para os líderes. Eles tiveram constância na presença de Deus. Eles começaram a orar até que alguma coisa acontecesse. Eles não fizeram só um cultinho. Eles não fizeram só um acampamento. Gente, o que Deus tem para usar para vocês, naquilo que vocês de fato estão recebendo, esse acampamento é pouco demais. Demais. 0,00001%
daquilo que Deus tem para usar vocês. Então eles tiveram constância. Eles foram impactados por Deus e ficaram ali até alguma coisa acontecer. Até que de repente o Espírito viesse sobre aquele lugar. E uma segunda onda de avivamento, já caminhando para o final, Toronto, Canadá, 20 de janeiro de 1994, o ano que eu nasci. Manifestações genuínas do Espírito Santo em todo o mundo. Outras igrejas começaram a nascer depois desse avivamento também. Então olha só, Atos 2, Pentecostes, 1906 e 1994. Você está me entendendo que esses avivamentos mundiais, esses aqui, eles acontecem periodicamente. Vocês que estão novos aqui, os adolescentes, vocês vão começar a ouvir sobre terceira onda. O que é uma terceira onda? É uma terceira manifestação poderosa dessa de Deus. Genuína, algo nacional, mundial. Também atraiu milhares de pessoas para Toronto. E mais uma vez, um avivamento em escala mundial. As pessoas que participaram desse evento dizem que tiveram as suas vidas transformadas. E algo aqui eu quero chamar a sua atenção. Uma mulher que participou desse avivamento. Cara, ela falou algo para mim e para você. Stacy Campbell. O maior movimento de Deus não seria na geração, na nossa geração dos anos 90. Mas seria na geração depois de nós. Ou seja, a minha geração e a geração de vocês. E olha o que ela fala sobre o Brasil. Gente, eu quero que todo mundo preste atenção nisso aqui. Em 1994, eu digo a vocês, tem até um vídeo dela no YouTube. Ela está num culto avivado. Mano, a presença de Deus caindo sobre o lugar. Presença de Deus caindo. De repente ela pega o microfone. Aí o pastor dá a oportunidade para ela. E ela começa assim, ó. E começa a falar em inglês. E de repente ela, cheia do poder de Deus, ela começa a fazer assim, ó. Pá, 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 pá. Mano, essa menina vai decolar daqui a pouco dali. Você vê o vídeo, você fica louco. E ela começa a direcionar uma palavra para o Brasil. Para o Brasil. Olha só isso aqui. Então eu digo a vocês, brasileiros. Eles farão sinais e maravilhas. Falando da próxima geração. Minha, a sua. Eles transformarão nações. E eu, Senhor, digo a vocês. Eles transformarão a sociedade. E a sociedade não irá mudá-los. Eu farei dos lugares baixos altos. E olha isso aqui. A justiça irá entrar nos governos corruptos. Brasil, Brasil, Brasil. Se prepare, Brasil. E ela cheia do poder de Deus aqui, ó. Brasil, Brasil, se prepara, Brasil. Hoje, ela diz o seguinte. Se a igreja receber esse momento de transformação com fé, receberão estratégias do céu para trazer justiça e retidão. Ela falando sobre o Brasil. Ou seja, se nós abrirmos o nosso coração, nós iremos ser as pessoas que irão transformar com retidão e justiça. Eu vou te falar algo que talvez pode te espantar. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Agora é comigo e com você. Claro, conectados à videira, que é Cristo. Algumas coisas têm desconstruído na minha mente. Ontem o Davi orou pelo Vinícius. Talvez você vai ficar espantado se eu virar para você e falar que o Davi curou o Vinícius. Talvez você vai falar assim, mas Údio, não foi Deus? Óbvio. Mas Deus usou o Davi. Então não tem problema nenhum em falar que o Davi curou o Vinícius. Nós precisamos tomar essa identidade de pessoas cheias do Espírito de Deus. Com muita humildade no nosso coração. Não estou falando que nós seremos usados para isso. Como eu falei, para sair por aí falando às pessoas, eu tenho o poder de Deus e boa. Não, é para a transformação da sociedade. Então quando Deus libera isso sobre nós, é para nos enviar. Quando Deus libera esses momentos de ativação, momentos de avivamento, é para de fato transformar a nossa vida. E nós transformarmos a vida de outras pessoas. A principal característica de Pentecostes
da Rua Azusa e desse avivamento em Toronto foi que houve uma grande manifestação daqueles que não eram convertidos, uma grande onda de conversão de pessoas. Em Pentecostes, olha só aqui, só retornando, depois do versículo 4, fala assim que eles foram tão cheios do Espírito Santo que saíram daquele lugar pregando a palavra de Deus, porque o que eles receberam ali foi forte demais. Na Rua Azusa houve grande onda de evangelismo. Por quê? Porque a sociedade começou a ser tocada por aqueles que foram transformados. Toronto, grande onda de conversão. Milhares e milhões de pessoas foram convertidas. Por quê? Porque as pessoas cheias do Espírito Santo começaram a transferir aquilo sobre a sociedade. Então o que é essa, para finalizarmos, o que é essa terceira onda? É aquilo que nós estamos buscando aqui. Um terceiro mover mundial. E já existem promessas que nós estamos perto desse mover mundial. Mas enquanto não tem esse mover mundial, nós precisamos nos preparar para os locais, os avivamentos locais, porque as cidades precisam de nós. Para finalizar, eu já gostaria de chamar os músicos aqui. Para finalizar, em meados de 1900 e pouquinho, houve um avivamento local na Argentina. Alguém tem chamado para lá? Alguém falou aqui? Um menino, ele estava estudando uma escola bíblica. E aquele menino começou a ouvir dos seus pastores: olha, Deus, ele é reto. Deus, ele é verdadeiro. O pecado não combina com a sua vida. Aquele menino saiu daquela escola bíblica, foi para uma praça. E lá ele começou a chorar muito. E começou a se arrepender dos seus pecados. E ele voltou para a escola bíblica, chorando. Ele entrou no ginásio, pegou o microfone do professor e começou a falar assim: o Senhor está vindo com retidão e justiça. E todos aqueles foram impactados pelo Espírito de Deus. E ali começou um avivamento na Argentina. A cidade inteira, as cidades ao redor daquele, não lembro ao certo a cidade, mas as cidades ao redor foram impactadas porque uma pessoa se arrependeu e uma pessoa de fato deu abertura para o Espírito Santo. Há uma necessidade muito grande, meus amigos, de sermos enviados, empoderados pelo Espírito. A introdução que o pastor fez aqui é de extrema importância. Nós não somos cheios para simplesmente ficar na nossa casa e colocar isso como glória sobre nós. Nós precisamos ir e pregar o Evangelho. Jesus está voltando. Eu quero que inicialmente você só feche os olhos, abaixe sua cabeça aí no seu lugar. Nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos tirar as cadeiras de novo, igual ontem. Nós vamos clamar pela essa presença. Mas eu quero que desde já, meu querido, você comece a se envolver com a presença de Deus, com a manifestação de Deus nesse lugar. Fechem os olhos. Jesus está nesse lugar te perguntando: posso te enviar, meu amigo? Eu quero que aí na sua cadeira mesmo você dê uma resposta ao Senhor. Comece a dar uma resposta. Você pediu pelo Espírito Santo, Ele está aqui. Comece a dar uma resposta para Ele agora. Sim, Espírito, usa a minha vida. Responda a essa presença aqui nesse lugar.
Se a sua resposta for sim, se você quer ser enviado pelo Espírito, se você quer uma vez mais ser cheio de Deus, vou pedir para você ficar de pé, afastar as cadeiras. Vocês que estão aí no fundo, venham aqui para frente. Vamos tomar esse lugar. Vamos clamar pela presença de Deus mais um pouco. Eu quero chamar os líderes aqui da igreja. O óleo de unção está aqui na frente. Obrigado. Você que quer ser enviado pelo Espírito, você que quer ser uma vez mais empoderado, vem aqui pra frente, vem aqui, ó. Vamos alugar aqui, ó. Pegar, vem pra cá. Venha orando já venha clamando por esse Espírito maravilhoso. Vocês que estão aqui na frente, vem mais. Chega mais. Já venha orando, já venha clamando por essa presença de Deus. Esqueça a pessoa do seu lado.